aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e hoje eu tô aqui pra dar pra vocês 5 motivos pra vocês lerem a trilogia Os Fundadores. Se você acompanha o canal, você sabe que eu falo sobre essa série já há vários anos aí. Eu li Founderside pela primeira vez em 2020, ele ainda não tinha sido lançado aqui no Brasil, e aí depois eu fiquei muito feliz com o lançamento dessa série aqui no Brasil pelo Amor Branco. E esse ano a gente teve, finalmente, a esperada conclusão dessa série por aqui com Locklands. Esse lançamento tá fresquinho, acabou de sair do forno aí, e se esse não é o principal motivo pra você pegar essa série pra ler, que é o fato de que a trilogia está completa, toda publicada e à sua disposição, tá? Pra contemplação aí enquanto leitor, eu não sei. Ainda assim, eu vou dar 5 motivos pra vocês conhecerem essa história. Mas antes, deixa eu apresentar um pouquinho pra vocês da história que você vai encontrar no primeiro livro, que é Founderside. A gente tem o segundo livro, que é Shorefall, e aí sim, o terceiro, que é lançamento agora do finzinho de 2023, com Locklands. Em Founderside, a gente vai conhecer a Sancha. A Sancha é uma ladra e ela é muito boa no que ela faz, tá? Ela é muito boa e por causa disso ela foi contratada pra roubar aqui um artefato que ninguém explicou pra ela pra que serve, ou o que tá acontecendo. E quando ela se vê confrontada com essa situação, ela vai perceber que as coisas são um pouquinho mais complexas do que simplesmente ela entregar isso pra quem solicitou. Esse, gente, é um mundo onde a gente tem casas comerciais que controlam aqui essa sociedade, e existe todo um grupo de pessoas aqui que fica à margem dessas casas comerciais, que não fazem parte dessas grandes organizações. E aí o que é pra mim uma das coisas mais especiais desse livro é o meu motivo 1 pra você ler essa série, que é o sistema de magia. Aqui a gente tem uma magia industrializada. Existe uma coisa chamada de inscrição, e essa inscrição é um comando que é inscrito em objetos e que fazem esses objetos ganharem uma certa vida, né? Eles reagem àquilo que foi inscrito neles. Então, por exemplo, uma carruagem pode ser inscrita para funcionar sozinha, rodas podem ser inscritas para serem mais rápidas mesmo não estando na condição normal para isso. E aí essa magia, ela vai sendo adicionada no cotidiano das pessoas. O porém é que essas casas aqui, elas precisam descobrir essas inscrições. Então, quem faz as melhores descobertas e quem consegue comercializar melhor essa evolução aqui desse mundo, dessa tecnologia através de coisas úteis, é quem vai detendo o poder. Então existe esse conflito aí acontecendo, porque essas casas por si só ficam uma de olho na outra, e essa sociedade fica dependente também dessas descobertas, enquanto existe todo um grupo de pessoas aqui que não participa de nenhuma dessas coisas, porque tá à margem aqui de toda essa discussão e dessa sociedade. E aí toda essa situação por si só vira um grande enigma a ser desvendado, porque, por exemplo, você chega numa porta e aquela porta está inscrita para só abrir para um certo tipo de chave, para um certo tipo de pessoa, para o grupo sanguíneo de uma certa família. Então isso abre uma gama infinita de possibilidades. E é muito legal ver ao longo da história a gente ser confrontado com esses objetos e com essas coisas ganhando vida, e ao mesmo tempo ver como essas inscrições são construídas e o quanto isso impacta aqui nessa sociedade. Então essa é uma das características que eu mais gosto dessa série, é o sistema de magia. Aí você pensa, nossa, então é um negócio complexo, né? É uma história super complexa, porque, né, vai ter essas inscrições e tal. E eu digo que não, e já trago o meu segundo motivo, que é a escrita do Robert Jackson Bennett. Esse é um autor que, quando Founderside saiu, ele foi bastante comparado com o Brandon Sanderson por causa da fluidez da escrita dele. Eu acho que para algumas coisas sim, mas eu não concordo necessariamente com essa afirmação. Eu acho que eles escrevem de jeitos muito diferentes, assim, mas uma coisa a gente não pode negar, que é, ele tem uma facilidade muito grande de apresentar esses conceitos novos e diferentes pra gente. Então é um autor que consegue construir um universo que tem várias regras, mas ao mesmo tempo com uma tranquilidade muito grande em passar isso pro leitor e a gente se sentir confortável nesse universo. Então não é uma história difícil de ler, não é um universo imensamente complexo, assim, que você vai... ele até pode ser, mas
mas na forma como você vai receber essas informações, você vai imergir nesse mundo, as coisas vão ficando simples, e isso tem a ver com a forma como o Robert Jackson Bennett constrói as histórias. Eu li uma outra história anterior de publicação de Os Fundadores dele, e é muito interessante ver o quanto ele tá, nessa história ele já tá muito mais competente em apresentar esses conceitos do que, por exemplo, na primeira história dele. Então a gente vê que o autor já evoluiu, inclusive tô bem curiosa a ler outras coisas do autor, e ano que vem a gente vai ter um lançamento dele lá fora. Não sei se vai chegar aqui no Brasil, mas eu sei que já tem história nova dele chegando por aí, e eu tô curiosa pra ler. O terceiro motivo pelo qual eu acho que você deveria ler essa história é porque esse objeto que a Sancha vai recuperar, né, que ela foi contratada pra recuperar, ele tem uma certa particularidade aí. Não tem nada que me deixe mais alegre numa história de fantasia ou histórias assim do que coisas que não deveriam falar, coisas que não deveriam pensar, mas elas pensam e elas falam. E é o que acontece aqui também. Por causa dessas inscrições todas, existe conversas aqui de objetos, de coisas que elas não deveriam acontecer. Mas aí elas acontecem. E é muito legal, porque é toda uma vibe diferente. E às vezes, esses objetos, eles tentam um subscrever o outro, sabe? Então fica aquele bate-boca de um tentando driblar o outro. E isso é muito bacana, assim, porque é diferente e ao mesmo tempo você fica, gente, que conversa estranha, boba e ao mesmo tempo inteligente que a gente tá lendo de duas que não deveriam interagir dessa forma. Então isso dá aquele gostinho a mais e faz a gente gostar de personagens que a gente não acharia num primeiro momento nem que seria um personagem, mas que acabam sendo da história. E aí, falando em personagens, meu quarto motivo são exatamente eles, os personagens que compõem essa história. A Sancha, por si só, é uma personagem muito interessante. Ela é uma ladra e a gente sabe que tem várias histórias aí com ladras, mas ela tem uma história que traz um background interessante pra ela. A gente não sabe tudo a respeito dessa personagem logo de cara, então ela vai contando, e muito disso não tem a ver com o fato de que ela tá escondendo coisas da gente, mas é também porque tem coisas que ela não sabe e a história aos poucos vai nos contando isso. E ela é uma ladra que é esperta, que é determinada, né, que sabe fazer as coisas ali, que é difícil de confiar nas pessoas também. Ao redor dela vai se erguer aí um grupo de personagens que vai ser bastante inusitado e que vai vir de lugares que a gente nem vai pensar que eles poderiam vir pra se tornar aliados aqui dessa personagem. E apesar da gente começar essa série com uma protagonista central, vai ter um crescimento desse grupo de personagens. E eu particularmente gosto bastante quando a gente tem um grupo de personagens inesperados se juntando para um objetivo em comum. E é isso que a gente vai ver aqui. Então todos eles vão ser interessantes da sua forma. A série vai manter, né, o protagonismo da Sancha, mas a gente vai ter um pouquinho sobre cada um deles. E eu acho que a melhor forma da gente entender que a gente gosta desses personagens é perceber que a gente gostaria de estar lendo mais sobre eles, e essa é uma sensação que a gente tem ao longo desse livro, sabe? A gente gosta de ler sobre a Sancha, mas a gente também quer saber sobre os outros personagens, quer saber as histórias dos outros personagens. Isso é o que sinaliza também que esse grupo é interessante e bastante inusitado aqui nesse livro, eu diria. E aí o quinto motivo que eu quero trazer pra vocês diz respeito à expansão desse mundo, porque assim, quando a gente começa a ler Foundryside, que é o primeiro livro da série Os Fundadores, a gente tem um prompt bem simples. Roubo. A Sancha vai nesse roubo e ela tem esse objeto que ela precisa roubar. E a partir daí, as coisas começam a se abrir de forma bem inesperada, assim. Então, quando o primeiro livro termina, é como se a gente tivesse fechado algumas portas, mas aberto várias outras. E essas outras deixam um grande ponto de interrogação no ar. Em Shorefall, a gente tem todo um novo desafio aqui a ser resolvido por esses personagens. Muito tem consequência do que aconteceu no primeiro livro, mas agora os desafios são muito diferentes. Quando a gente termina Shorefall e vai botar nossas mãozinhas em Locklands, aí a coisa é todo um outro degrau de problema aqui que definitivamente não fica nas linhas simples da história de resolver só coisas dessa sociedade ou do que tá acontecendo aqui em termos mais do dia a dia desses personagens ou da vida dessa sociedade. Um outro patamar de conflito. Então essa é uma série que ela vai de um conflito parece muito simples, que é o roubo dessa personagem desse objeto, a desvelar coisas que são muito maiores e que podem mexer com o mundo
mundo dessa série de forma geral, e não só com essa cidade ou só com essas pessoas. E tudo isso começa com um ato que parece muito simples, né? Então é isso que às vezes eu gosto de conversar quando eu tô falando sobre séries de fantasia, que é a premissa principal não precisa ser a premissa mais diferente do mundo. Se a pessoa que tá executando essa premissa consegue pegar essa premissa e transformar ela e fazer dela uma premissa que vai levar a gente por caminhos diferentes. E isso acontece aqui. E a gente tem aqui em Locklands um livro que ele é bem maior em coisas em jogo, em expectativas, em consequências, do que um primeiro olhar em Foundryside vai fazer você ter. Então, pra quem gosta de ver a história crescer, essa é uma série que vai crescer bastante e vai se transformando também. E aí eu vou dar um motivo extra também, que é o seguinte. Gente, eu adoro essas capas, eu acho elas belas, inclusive a de Locklands é uma das minhas favoritas. A gente teve esses livros aqui no Brasil publicados pela Morro Branco em capa dura, em edições muito bonitas, então todas elas vêm com um marcador também, então é outra coleção que dá pra deixar bonitona aí na estante, um do lado do outro. Como eu falei, a série tá completa, o último livro saiu agora no finalzinho de 2023, pra aquecer nossos corações, porque o leitor gosta de série completa, e essa tá completa, então vamos aproveitar pra ler. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo na descrição do vídeo, e quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já começaram a ler a série Os Fundadores, se vocês estavam só esperando Locklands aí pra começar, ou se com esse vídeo eu convenci vocês a darem uma chance pra essa trilogia, que é muito legal e que agora a gente tem completinha por aqui pra ler do começo ao fim. Deixa seu comentário aqui embaixo, e se você quiser saber um pouco mais sobre o primeiro livro, eu vou deixar linkado aqui em cima e também na descrição do vídeo o meu vídeo de Foundryside, que lá tem vários detalhes sobre o primeiro livro, caso você queira saber mais. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu joinha também nesse vídeo pra ajudar com a divulgação, compartilha ele com o seu amigo que tá precisando daquele empurrãozinho pra ler essa série com você, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!